Olá pessoal, como estamos? Tudo bem? Pessoal, eu vou passar aqui umas explicações extras para vocês sobre o assunto ainda de matrizes, tá? São duas matrizes que nós vamos estudar. Nós vamos falar sobre a matriz identidade, certo? Vamos falar sobre a matriz identidade e sobre a matriz inversa, certo? Então essas vão ser as duas matrizes que nós vamos falar. Só que antes da gente falar sobre a matriz identidade e sobre a matriz inversa, nós vamos ter que aprender um pouco sobre o produto, tá? Nós vamos aprender um pouco sobre o produto entre, certo? Matrizes, tá? Entre matrizes, tá? Então, é de fundamental importância a gente estar afiado com esse produto entre matrizes para que a gente consiga falar sobre matriz inversa principalmente, tá? Vamos lá. Então, vamos fazer a coisa de forma bem prática. Eu tenho uma matriz 2, 4, 1, 0, certo? Essa matriz é uma matriz de que tipo? Ela tem duas linhas e duas colunas. Duas linhas, duas colunas. Então, ela é dita uma matriz 2 por 2. Por quê? Porque ela tem duas linhas, que são os números aqui na horizontal, e duas colunas, que são os números dispostos na vertical, tá? Aí eu tenho essa outra matriz. 0, 2, menos 1 e 3. Tá aqui. Essa matriz é uma matriz de que tipo também, pessoal? Ela também é uma matriz do tipo 2 por 2, porque ela tem duas linhas e duas colunas, beleza? Então, eu vou chamar essa aqui de matriz A e essa aqui de matriz B. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o produto A vezes B, ó. Vamos fazer o produto dessas duas matrizes. A primeira coisa que nós temos que verificar para haver a possibilidade de um produto entre duas matrizes é o número de colunas da primeira. Quem é a primeira? Matriz A é a primeira, não é? Pois o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, ou seja, da matriz B. Eu estou multiplicando A por B. O número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Isso aqui aconteceu? Sim, está acontecendo. Então, esse produto é possível. Então, 2, 4, 1, 0. Vou botar aqui a matriz A. Multiplicando aqui com a matriz B, que é 0, 2, menos 1 e 3. Beleza? Agora, vamos proceder à multiplicação. Outra coisa, a matriz resposta, ela vai ser o número de linhas da primeira, ó, então 2, e o número de colunas da segunda, 2. Então, o resultado vai ser uma matriz do tipo 2 por 2, tá certo? Então, vamos lá a esse produto, ó, A vezes B. Pessoal, observem. Primeira linha da matriz A, eu vou multiplicar pela primeira coluna da matriz B. Primeira com a primeira vai ser qual elemento? Vai ser o 1, 1, ó. Primeira linha com primeira coluna, então vai ser o A1, 1. Esse A1 vai ser quem? Eu pego os respectivos e multiplico. 2 vezes 0, ó. 2 com 0. E somo. 4 vezes menos 1, ó. 4 vezes menos 1. Tá certo? Na primeira linha com a segunda coluna, qual é o elemento? É o A1, 2. Primeira linha com segunda coluna, A1, 2. Então, ó, 2 vezes 2, mais 4 vezes 3. 4 vezes 3. Certo? Segunda linha com a primeira coluna. Então, segunda linha com a primeira coluna. Segunda linha com a primeira coluna. A2, 1. Então, vai ser quem? 1 vezes 0. 1 vezes 0, mais 0 vezes menos 1. Olha aí. A matriz sendo formada. E a segunda linha com a segunda coluna é o A2, 2. 1 vezes 2, mais 0 vezes 3. Isso aqui não precisa você colocar, tá, gente? Isso aqui não precisa colocar. Eu só coloquei como uma forma de mostrar para vocês como é que é feito o elemento aí com cada elemento, tá?
Então, 2 vezes 0 dá 0, 4 vezes menos 1 dá menos 4, olha aí. 2 vezes 2, 4, mais 4 vezes 3, 12, então 4 mais 12, 16, está aí. 0 vezes 1, 0, 0 vezes menos 1, 0, então 0. 1 vezes 2, 2, 0, então 2. Então está aí, ó, o resultado do produto da matriz A com essa matriz B foi essa matriz aqui, tá? Então é importante a gente saber fazer essa multiplicação, beleza? Agora nós vamos fazer uma matriz aqui, o produto de uma matriz de ordens diferentes. Qual é a ordem dessa matriz? Então eu vou contar, ela tem 1, 2, 3 linhas por 1, 2, 3 colunas. É uma matriz de ordem 3, chamada 3 por 3. A D também, 1, 2, 3. Então é uma matriz também 3 por 3. É uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Então vamos pegar C vezes D. Primeiro passo, o que nós vamos fazer? É possível fazer a multiplicação delas? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E o resultado vai ser uma matriz de linhas da primeira com colunas da segunda. Então aqui vai ser C vezes D, eu já vou colocando aqui, ó. Vai ser uma matriz do tipo 3 por 3. O que eu faço? Primeira linha com a primeira coluna. Então vai ficar, pega os respectivos. 0 vezes menos 1, mais 3 com 2, 3 vezes 2, mais 2 vezes 0. Primeira linha com a segunda coluna, 0 vezes 4, mais 3 vezes 0, 3 vezes 0, mais 2 vezes 4, 2 vezes 4. Primeira linha com terceira coluna, vai ficar 0 vezes 0, mais 3 vezes 1, 3 vezes 1, mais 2 vezes menos 3. Vejam que os números negativos eu boto entre parênteses, tá? Agora vamos para a segunda linha. Segunda linha com a primeira coluna. 0 vezes menos 1, mais 4 vezes 2, mais 0 vezes 0. Tá aqui, ó. 0 com 1, 4 com 2, 0 com 0. Segunda linha com segunda coluna. 0 com 4, mais 4 com 0, mais 0 com 4. Tá aqui, ó. 0 com 4, 4 com 0, 0 com 4. Terceira linha, agora segunda linha com a terceira coluna. Vai ficar 0 vezes 0, mais 4 vezes 1, mais 0 vezes menos 3. Agora sim, a terceira linha eu vou multiplicar com cada uma das colunas. Então vai ficar quanto? 3 vezes menos 1, 3 vezes menos 1, mais 2 vezes 2, mais 0 vezes 0. Terceira linha com a segunda coluna. 3 vezes 4, mais 2 vezes 0, mais 0 vezes 4. Terceira linha com terceira coluna. 3 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 0 vezes menos 3. Então tá aí, gente. Todos os produtos feitos, montados. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a soma. Olha, onde tem muito zero, a coisa se facilita, porque qualquer número multiplicado por zero é o próprio zero. Então aqui vai ficar 6, certo? Aqui, ó, esse zero vai embora. Fica 2 vezes 4, 8. Aqui 0 foi embora, aqui ficou 3. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 3, menos 3. Então tá aí a primeira linha da matriz. Vamos para a segunda linha. Aqui vai embora 0, 4 vezes 2, 8. Aqui vai embora 0, vai embora 0. Vai ficar 0. Aqui o 0 com 0 vai embora, 0 com menos 3 fica só o 4. Aqui, menos 3, tá? 4 mais 4, 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, vai ficar 1. Esse aqui, 0 vai embora com 0, 3 vezes 4, 12.
E esse, ó, 0 vai embora com menos 2, aqui vai ficar só o 2. Então, essa aqui é o resultado, é a matriz C vezes D, tá bom? É o resultado disso. Então, eu estou chamando a atenção de vocês para que vocês, né, tenham como base aí como é que é feito o produto entre matrizes. Então, agora, continuando, nós vamos falar um pouco sobre a matriz identidade. O que é a matriz identidade, tá? É a matriz, primeira coisa que a matriz identidade, ela é uma matriz chamada matriz quadrada. O que é matriz quadrada? A matriz quadrada, gente, ela é uma matriz em que o número de linhas, certo, é igual ao número de colunas, certo? Então, primeira condição para ser uma matriz identidade é que ela tem que ser quadrada. Aqui no exemplo 1, nós temos uma matriz, ó, 2 linhas, 2 colunas. Essa matriz é uma matriz quadrada porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Primeira coisa, nesse segundo exemplo é uma matriz 3 por 3. Por quê? Porque o número de linhas são 3 linhas e são 3 colunas, então é uma matriz chamada de ordem 3. Nesse exemplo aqui, que eu vou chamar de exemplo 3, nós temos 4 linhas e 4, 1, 2, 3, 4 colunas. Então é uma matriz 4 por 4. Essa aqui é a chamada matriz de ordem 2, por quê? Porque ela é 2 por 2. Essa matriz aqui é uma matriz de ordem 3, por quê? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Essa matriz aqui é uma matriz de ordem 4, porque ela tem 4 linhas e 4 colunas, tá? Essa matriz também é uma matriz 4 por 4, ela também é chamada de uma matriz de ordem 4, tá? O quarto exemplo. Muito bem, então para ser uma matriz identidade, ela tem que ser quadrada. Então, todas aqui, elas podem ser chamadas de matriz quadrada. Na matriz, nós temos o que nós chamamos de diagonal principal. Na diagonal principal, os elementos são iguais. Os elementos ímpares são iguais, ou seja, o A11 é igual a A22, que é igual a A33. Os elementos de mesma ordem, gente, são o quê? São os elementos que formam essa diagonal principal, certo? Os elementos de igual valor, de igual índice. Primeira linha, primeira coluna, quem é? Tá aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna, quem é? Tá aqui. Então, esses elementos compõem o que nós chamamos de diagonal principal. Aqui, quem que é a diagonal principal? A1, A12, A22, A33. Então, esses elementos que estão nesse sentido são os elementos que compõem a diagonal principal. São os elementos em que os índices são iguais, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3, e assim sucessivamente. Ó. Aqui na matriz de ordem 4, a diagonal principal é o A11, que é esse, o A22, o A33 e o A44. Então, esses elementos aqui são chamados elementos da diagonal principal. Agora veja. E para ser a matriz identidade, a diagonal principal, ela tem que ser igual a 1, tá? Então, para ser e o restante 0. E o restante tem que ser o número 0. Então, para ser uma matriz identidade, ela tem que ser quadrada e os elementos da diagonal principal, todos eles têm que ser igual a 1. Tá? Então, está aqui igual a 1 e o restante dos elementos 0. Diagonal principal toda igual a 1 e os restantes dos elementos 0. Diagonal principal toda igual a 1 e o restante dos elementos 0. Então, os exemplos 1, 2 e 3 são as chamadas matrizes identidade. Agora, o exemplo 4, ele pode ser classificado como uma matriz identidade. Observe que a diagonal principal, gente, ela é 0. Não é assim. Para ser matriz identidade, a diagonal principal ela tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1, o que não é o caso. Portanto, esse exemplo 4, ele não se trata de uma matriz identidade, tá? Bom, esse conceito que nós vimos há pouco, de produto de matriz por matriz, e agora esse com matriz e identidade, eles vão servir de base,
vai ser base para vocês, tá? Assistirem a videoaula sobre matriz inversa. Lembram que no começo nós focamos o tripé. Produto entre matrizes, matriz identidade e matriz inversa. Então o que é que nós vamos fazer a partir de agora? Vocês vão, com base nessa nossa aula e na base que a aula que vocês vão assistir agora da plataforma Gonçalves Dias, vocês vão interar-se sobre o conceito de matriz inversa, tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado, dá o like lá no nosso canal, se inscrevam, chame os colegas para participar e é isso aí, tá? Então, em breve mais nós teremos nossas outras aulas. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.